Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou estar iniciando o primeiro vídeo da série Visualização de Dados com Plotly. Então, como utilizar essa biblioteca para plotar gráficos interativos em Python. Então, a primeira coisa que eu gostaria de frisar aqui é que eu criei esse site aqui com uma espécie de exemplos, né? Essa documentação criada com o quarto Markdown. Então, tem alguns exemplos, né? Vocês podem ver aqui que o, o Plotly ele tem essa característica mais interativa aqui, né? Eu consigo filtrar, dar zoom, consigo passar o mouse e ver algumas informações, né? Aqui está o exemplo de filtragem, né? Então, eu consigo dar uma certa interatividade para os meus gráficos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aprender, então, a dar os primeiros passos aqui com essa biblioteca. A primeira coisa que eu vou fazer antes é carregar esse arquivo de customização do layout. O layout padrão eu não acho muito atrativo, então eu acabei customizando o layout. Você não precisa se preocupar com isso. Podem simplesmente rodar esse bloco de código aqui no Google Colab, por exemplo, e aí vai ter a customização do layout, né? Então aqui tem a questão dos eixos, marcadores, uma paleta de cores e assim por diante. Certo? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou importar algumas bibliotecas. Então vou chamar de bibliotecas. Então vou importar o Pandas para manipulação de data frames. Eu vou importar o Seaborn. Então, porque eu vou precisar de um data frame aqui um dataset aqui dentro do Seaborn. Vou importar a biblioteca de visualização aqui, que é o plotly.express aspx e from custom layout, que é aquele arquivo ali que eu criei, né? Eu quero que ele importe tudo. Então, eu vou dar aqui um import e nós vamos ver os dados. Então, os dados aqui eu vou chamar de SNS load dataset, ou seja, eu estou carregando do Seaborn, dos datasets do Seaborn, eu quero carregar o dataset chips e eu chamei eles de dados. Então, eu posso dar um head aqui, né? Nós vamos ter aqui algumas colunas, né? Como aqui nós estamos supondo clientes de um restaurante, né? Nós temos a conta, o valor da comanda, o valor da gorjeta, o gênero, se a pessoa é fumante ou não, o dia da semana, né? O tempo, se foi almoço ou janta, e aqui também o número de pessoas que compunham a mesa. Certo? Só que como eu quero plotar algo de maneira temporal, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma coluna de data aqui, né? Então, para isso, eu posso utilizar, aqui tem até um exemplo, né? Onde eu posso utilizar essa colinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma data de início, vamos pensar aqui em dia 1º de março aqui, 2024. O que eu quero fazer? Vamos até pegar 2023 aqui, então. 2023, o que eu quero fazer? Eu quero começar a setar uma data de início. Então, aqui eu vou chamar dados. Então, eu vou criar uma coluna date. E eu vou criar um range de datas aqui, né? Que vai começar na data inicial. Posso até chamar aqui de data inicial. Eu quero 244 períodos, porque aqui, ó, nesse data frame, eu tenho 244 linhas e 7 colunas. Então, eu preciso ter um mesmo número de linhas. Por quê? Porque ele vai adicionar sequencialmente datas para cada linha aqui, né? Então, todas as linhas terão uma data associada. Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso visualizar o que ele vai me retornar. Então, aqui eu vou ter uma coluna de data agora. Bom, e vamos dizer que eu queira responder uma pergunta de negócio. Por exemplo, qual a tendência de total bill, ou da conta, né? Do valor gasto por comanda nos últimos 30 dias? Então, eu posso responder, por exemplo, essa pergunta. E como é que eu posso visualizar os dados para responder essa pergunta, né? Eu posso criar, então, um gráfico de linhas com plot. Então, eu vou chamar aqui uma variável chamada de fig. Vou dar um px.line. Eu preciso informar meus dados. Então, meus dados vai ser meus dados, só que eu quero os últimos 30 dias. Então, vou pegar as últimas 30 linhas. O x vai ser o date. E o y aqui vai ser o total bill. Posso dar um fig update layout, para mim chamar aquele layout customizado, custom layout.
Vou botar aqui um underline. Eu vou deixar assim só para vocês verem como é que vai ficar. Vou dar um figure.show. Então, basicamente, eu estou criando o gráfico, estou atualizando o layout que eu criei, e aí eu estou dando um figure.show. Então, aqui está o nosso gráfico, né? Vocês podem ver que ele tem uma cor padrão já, está em azul. Eu posso alterar ele aqui, né? Por exemplo, então eu vou adicionar um color discrete sequence. Eu posso adicionar um índigo, por exemplo. E aqui no layout eu posso adicionar um título. Então eu vou dar um título total. Aqui é o valor gasto por comanda últimos 30 dias. Vou colocar assim. E aí eu posso compilar de novo para ver. Ele vai acabar alterando o gráfico aqui, né? Então ele alterou o gráfico aqui. A gente pode então dar zoom, poder trabalhar aqui, né, com o zoom. Eu posso passar o mouse por cima, né? Como aqui eu tenho só uma série, eu consigo também trocar essa cor aqui, né? Se eu tivesse duas séries aqui, ou por exemplo, duas linhas, eu precisaria especificar aqui duas cores. Então, esse seria um exemplo aqui, né, de como gerar esse tipo de gráfico. Então, a gente pode ver aqui que não tem uma tendência aqui, tem alguns dias ali, ó, nesse dia aqui, 3 de outubro de 2023, teve uma conta ali próximo de 28, teve algumas contas ali em 30 ali, né, próximo do dia 6, aí depois aqui de outubro, 9, 8 de outubro de 2023 até dia 13 ali, não foi muito interessante, né, tivemos uma baixa nos valores gastos, mas olha aqui, ó, do dia 24 ao dia aqui 28, 29 de outubro, nós tivemos valores ali, clientes que acabaram gastando mais por comanda, né? Então a gente consegue ver uma tendência, né? Aqui uma oscilada nesse primeiro período, depois deu uma certa estabilizada, né? As oscilações foram menores e aqui eu tive um boom, né? Então eu poderia simplesmente entender o que aconteceu nesses dias que meus clientes acabaram gastando mais, né, em suas comandas. Então aqui seria um exemplo, né? E como é que eu posso suavizar esse gráfico aqui? Então eu vou copiar aqui, vou gerar aqui embaixo. E como é que eu posso suavizar? Eu posso usar uma função para suavizar esse gráfico. Então aqui, ó, eu vou pegar esse bloco de código aqui. E antes de dar o update layout, eu posso suavizar as linhas, né? Então aqui eu vou colocar que aqui é o layout. E aqui é onde eu gero o gráfico de fato. Então, como é que eu posso suavizar as linhas? Para cada traço em figure.data, ou seja, os dados dessa figura, eu quero que tu faça o seguinte, tu adicione linhas e marcadores e eu quero que dê um spline, ou seja, deixe ele suavizado. Aqui eu vou trocar a cor, só para vocês verem, outro tipo de cor. E aqui, vamos dizer que eu quero botar esse gráfico em negrito, então eu posso dar adicionar essa tag lá de HTML, DB, que significa bold, né? Ou negrito em inglês. Então, vou compilar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora eu posso ver que eu tenho um gráfico já suavizado, né? Mostrando os pontos ali, né? Então, bem interessante, consegue dar zoom, consegue verificar melhor a tendência aqui, mas da mesma maneira, né? Só que ele vai estar customizado. Então, agora vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu quero ver isso, essa conta, mas eu quero ver de acordo com o gênero. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso adicionar aqui um color igual sex. Só que aqui eu vou precisar informar duas cores, né? Então eu vou deixar um crimson e o outro em light gray, por exemplo. Vai estar os dois suavizados aqui, né? Agora eu posso filtrar, como eu tenho duas séries aqui. Então eu consigo suavizar aqui e mostrar. Se eu quisesse fazer isso sem suavizar esse gráfico aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia tirar essa parte aqui. Aqui vamos botar um Royal Blue. E vamos verificar aqui como é que vai ficar. A mesma coisa, então ele vai acabar adicionando esse gráfico. Se eu quiser adicionar esses pontos aqui, o que eu posso fazer? Vamos ver se vai funcionar. Quero só adicionar os marcadores. Então eu posso fazer isso utilizando esse
lines mais markers, né? Então eu consigo ver aqui e aí eu consigo verificar ali, né? Existe algum dia, por exemplo, ali que a conta que por exemplo, uma pessoa do sexo masculino acabou gastando mais na conta do que um sexo feminino, aqui eu consigo ver, né? Nesse dia aqui, ó, eu tinha uma pessoa do sexo masculino que gastou $20 na comanda e aqui no sexo feminino a pessoa acabou gastando ali $10, né? Então, um período bem próximo. Então, existem alguns os outros exemplos aqui, né? Eu consigo comparar cada valor aqui. Então, pensando nesse tipo de problema, eu poderia ter essa solução, né? Então, vamos pegar outra coluna aqui, né? E vamos verificar, por exemplo, aqui o tamanho das pessoas, quantas pessoas eu tenho na mesa pela data, né? Então, eu vou fazer um do zero aqui de novo. Então, como é que nós vamos fazer? Figure, ponto, vai ser o quê? px.line, eu quero dados, tail, agora vamos dizer que eu queira nos últimos 60 dias, o que eu quero? O y vai ser, o x vai ser o date, o y vai ser o size, eu quero distinguir agora se a pessoa é fumante ou não, então color vai ser smoker. E aqui, como eu tenho uma paleta de cores, eu posso utilizar essa paleta de cores que eu defini lá no Custom Layout. Color Discrete Sequence vai ser igual a uma sequência que eu salvei com esse mesmo nome lá no arquivo. Vou dar um Fig Update Layout para chamar o layout customizado, Custom Layout. E aqui eu vou dar um nome para esse gráfico, um título, né? Então, título vai ser o quê? Vou deixar em negrito. Size ou série temporal pessoas por comando, vamos dizer assim. Últimos 60 dias. E tabagismo. E aqui eu posso dar um fig.show. Vamos ver se vai funcionar. A princípio está aqui, ó, ele já puxou uma sequência aqui de duas cores, né? Quando tem duas linhas, eu vou puxar duas cores dessa sequência aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5 cores. Então, eu poderia pegar aqui trocar essas cores, né? Se eu quisesse. Então, por exemplo, aqui, e gray. Opa, aqui faltou um hashtag, né? Porque eu tenho uma cor em HTML. Então, eu poderia pegar essa aqui, vamos trocar, vamos pegar essa aqui, ver como é que ela responde. Não lembro agora qual cor é qual. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser suavizar essas linhas aqui, eu posso suavizar. Que não é mode, deixa eu ver aqui, é line shape, né? O estilo da linha. Eu quero que ela seja suavizada. Então, por exemplo, aqui está o gráfico, né? Então eu posso também utilizar outras cores aqui, né? Posso puxar qualquer cor aqui disponível. Por exemplo, nesse site HTML Color Codes aqui, né? Vamos puxar algum aqui diferente. Deixa eu ver um tipo de cor aqui. Vamos puxar essa aqui, ó. Então, o pessoal posso entrar também simplesmente o código HTML daquela cor, né? Então, eu tenho que botar o hashtag, o código, e agora eu posso rodar aqui para ver como é que vai funcionar. Então, aqui pode ver que eu tenho uma tendência ali, né? Eu posso trocar aqui o gênero, trocar o sexo por gênero, né? O smoker por gênero, né? Também.
e verificar como é que se comporta. Enfim, eu posso ter uma série de opções. Então é isso, pessoal. Vocês podem conferir aqui esse material, né? Tem alguns exemplos ali, além de gráfico de linhas. Mas por esse vídeo era isso, né, que eu queria passar e mostrar a potencialidade de utilizar, então, gráficos de linha, utilizar o Plotly para gerar esses gráficos de linha de maneira iterativa. Certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.